Enquanto pegava um voo para visitar o seu filho, a mãe do milionário ficou paralisada ao ver a foto de infância da aeromoça durante uma conversa. Era a mesma foto da sua filha que desapareceu há 28 anos. O voo 1847 da Azul decolou de Belo Horizonte às 14h30 em ponto, e Elisa Andrade apertou os dedos no braço da poltrona até as juntas ficarem brancas. Não era medo de voar. Aos 67 anos, ela já tinha cruzado os céus mais vezes do que conseguia contar. Era medo do que a esperava em Curitiba. Vinícius. O nome do filho ecoava na cabeça dela como uma porta batendo no vento. 32 anos de idade. Formado em administração, trabalhando numa multinacional qualquer. E ainda assim ela sentia que não o conhecia. Como é que uma mãe não conhece o próprio filho? Mas Elisa sabia a resposta para essa pergunta. Sabia desde o dia em que Bianca desapareceu. 28 anos. 28 anos procurando uma menina de 4 anos, que hoje seria uma mulher feita. 28 anos destruindo o casamento com Renato. Negligenciando Vinícius. Construindo um império têxtil como se cada fábrica nova, cada contrato milionário pudesse preencher o vazio que uma criança pequena tinha deixado no jardim da mansão da Rua das Gardênias. A senhora gostaria de alguma coisa para beber. Elisa ergueu os olhos e viu uma aeromoça jovem, cabelos castanhos presos num coque impecável, sorriso profissional, mas caloroso. Havia algo familiar naquele rosto. Uma suavidade que a fez pensar em: um café, por favor. Claro, açúcar, adoçante. Só o café mesmo. A moça se afastou e Elisa voltou a olhar pela janela. As nuvens lá embaixo pareciam algodão sujo, e ela se lembrou de quando Bianca costumava deitar no gramado e inventar formas nas nuvens. Olha, mamãe, um elefante. Olha, um castelo. Sempre tão imaginativa, sempre tão... Para. Elisa fechou os olhos com força. Não podia fazer isso de novo. Não podia passar mais 2 horas de voo revivendo memórias que só traziam dor. Hoje era sobre Vinícius, sobre tentar recuperar o filho que ainda tinha, já que a filha... Seu café, senhora. A aeromoça estava de volta, estendendo a xícara pequena de plástico. Foi quando Elisa viu a cicatriz, uma marca pequena, em formato de meia-lua, bem na têmpora esquerda, quase imperceptível, escondida pelos fios de cabelo, mas ali, exatamente como... Obrigada, Elisa murmurou, pegando o café com mãos trêmulas. A moça sorriu e continuou servindo outros passageiros, mas Elisa não conseguia parar de olhar. Aquela cicatriz. Bianca tinha uma igual, exatamente no mesmo lugar. Tinha feito quando caiu do balanço no jardim. Aos 3 anos, Renato quis levar ao hospital, mas o médico disse que não precisava de pontos. Vai ficar uma marquinha pequena, ele tinha falado. Nem vai notar quando crescer. Coincidência. Tinha que ser coincidência. Quantas pessoas no mundo não tinham cicatrizes? Quantas crianças não caíam e se machucavam? Elisa tentou se concentrar no café morno, no sabor amargo na língua, em qualquer coisa que não fosse aquela marca na testa da aeromoça. O avião balançou. Primeiro foi só um solavanco pequeno, desses normais. Mas depois veio outro, mais forte. As luzes de apertar cinto se acenderam, e a voz do comandante ecoou pelos alto-falantes. Senhores passageiros, estamos enfrentando uma zona de turbulência. Por favor, mantenham os cintos apertados e permaneçam em seus assentos. O avião chacoalhou de novo, dessa vez com força suficiente para fazer as xícaras tilintarem. Elisa segurou firme na sua, mas viu quando a bolsa da aeromoça, que estava apoiada num dos assentos, despencou no chão. O conteúdo se espalhou pelo corredor. Batom, carteira, chaves e... uma foto. Elisa sentiu o coração parar. A foto estava ali, no chão a poucos metros dela. E mesmo de longe, mesmo com a imagem meio desbotada, ela reconheceu. Uma menina pequena, cabelos cacheados, vestido vermelho de bolinhas brancas, segurando uma boneca de pano. Dona Borboleta. A boneca que ela mesma tinha costurado à mão para Bianca. A boneca que estava com a menina no dia em que desapareceu. A boneca que nunca foi encontrada. Elisa se desapertou do cinto num movimento automático e se abaixou para pegar a foto, ignorando os protestos de outros passageiros sobre permanecer sentada. Suas mãos tremiam quando tocou no papel. Era Bianca,
o vestido, a boneca, até o jeito de sorrir com a boca meio aberta mostrando o dentinho da frente que estava nascendo. Era sua filha. Com licença. Essa foto é minha. Elisa ergueu os olhos. A aeromoça estava ali, estendendo a mão, mas havia algo diferente no rosto dela agora. Uma tensão que não estava lá antes. Onde você conseguiu isso? A voz de Elisa saiu como um sussurro. Como assim? É minha foto de criança. Não. Elisa se levantou, ainda segurando a foto. Não é sua. Essa é minha filha. Essa é Bianca. A moça ficou pálida. Olha, senhora, a turbulência está forte. Vamos voltar aos nossos lugares e depois conversamos, está bem? Essa boneca... Elisa apontou para a imagem desbotada. Essa boneca se chama Dona Borboleta. Eu fiz ela. Eu costurei cada pedacinho à mão. Escolhi o tecido, bordei o rostinho. Ninguém mais no mundo tem uma boneca igual. O avião balançou de novo, mas nenhuma das duas se moveu. Eu não sei do que a senhora está falando, mas a voz da aeromoça estava diferente agora. Menos firme, como você se chama. Marina Castro. E seus pais? Marina hesitou. Minha mãe é Neuza Castro. Ela me criou. E seu pai? Eu não conheci meu pai. Elisa sentiu algo se partindo no peito. Quantos anos você tem? 32. A idade que Bianca teria hoje. Marina. Elisa estendeu a foto de volta, mas seus olhos não saíam do rosto da moça. Você se lembra de alguma coisa de quando era muito pequena, antes de morar com sua mãe? A turbulência estava diminuindo, e outros passageiros começaram a relaxar. Mas entre Elisa e Marina o mundo tinha parado. Marina pegou a foto com cuidado. Às vezes eu tenho sonhos. Sonhos estranhos, com um jardim grande, cheio de flores brancas. E uma mulher chorando, me chamando por outro nome. Que nome? Marina olhou diretamente nos olhos de Elisa. Bianca, ela me chama de Bianca. O silêncio entre elas foi quebrado pela voz do comandante anunciando que a turbulência tinha passado. Mas Elisa mal ouviu. Estava olhando para o rosto de Marina, procurando por sinais, por qualquer coisa que confirmasse o que seu coração já sabia. Preciso falar com sua mãe, Elisa disse. Ela está doente. A resposta veio rápida demais. Defensiva demais. Doente como? Marina guardou a foto na bolsa com movimentos mecânicos. Câncer. Está internada em Recife. Recife. Elisa repetiu a palavra como se fosse uma pista. Vocês sempre moraram lá. Desde que eu me lembro. Sim. E você não se lembra de nada antes disso? Nada mesmo. Marina ficou em silêncio por um longo momento, quando finalmente falou. Sua voz estava quase inaudível. Às vezes eu acordo falando um endereço. Rua das Gardênias, 47. Nunca soube por quê. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Rua das Gardênias, 47. O endereço da mansão onde Bianca desapareceu. Senhora, preciso continuar servindo os outros passageiros. Marina disse, mas não se moveu. Marina, Elisa tocou levemente no braço dela. Posso te fazer uma pergunta? A moça assentiu. Você tem alguma cicatriz? Alguma marca que sempre teve, desde pequena? Marina levou a mão instintivamente à têmpora esquerda. Tocando a pequena marca em forma de meia-lua, como a senhora sabia, Marina desceu do avião em Curitiba com as pernas bambas e o coração disparado. Durante todo o resto do voo, evitou olhar na direção de Elisa Andrade, mas sentia o peso daqueles olhos sobre ela, como se a mulher pudesse ver através da sua alma e descobrir segredos que nem ela mesma conhecia. Rua das Gardênias, 47. Por que diabos ela sabia esse endereço? E por quê? Quando falou aquelas palavras, viu algo se quebrar no rosto daquela mulher elegante da primeira classe. O celular vibrou no bolso do uniforme. Era Gustavo. Oi, amor, como foi o voo? Estranho. Marina parou no meio do terminal, deixando outros passageiros passarem por ela. Muito estranho. Estranho como? Turbulência? Não, como explicar? Como contar que uma passageira tinha visto uma foto sua de criança e insistido que era de outra pessoa? Gustavo, você pode me buscar mais tarde. Preciso ir a Recife. Silêncio do outro lado da linha. Recife agora, Mari. Você acabou de chegar de viagem. É sobre minha mãe, preciso falar com ela. Neuza está bem.
Aconteceu alguma coisa? Marina fechou os olhos. Neuza Castro, a única mãe que conhecia, estava internada há 2 semanas no Hospital Oswaldo Cruz. O câncer no pâncreas estava ganhando a batalha, e os médicos já tinham parado de dar prazo. Cada conversa podia ser a última. Ela está igual, mas preciso perguntar uma coisa importante para ela. Que tipo de coisa? Marina hesitou. Gustavo era médico, homem de ciência. Como explicar que uma estranha tinha olhado para ela no avião, e de repente todo o seu passado parecia uma mentira? É complicado. Te explico quando voltar. Depois de desligar, Marina foi direto para o balcão da companhia aérea, por sorte de funcionária. Conseguiu um voo para Recife saindo em 2 horas. Tempo suficiente para ligar para Neuza e avisar que estava indo. O telefone tocou 4 vezes antes da voz fraca atender. Alô? Mãe, sou eu. Marina, que bom ouvir sua voz, filha. Como foi o voo? Sempre a mesma pergunta. Neuza se preocupava com cada decolagem. Como se pressentisse que um dia, Marina simplesmente não voltaria para casa. Mãe, preciso conversar com você. Estou indo aí. Vir aqui. Mas você não estava indo para Curitiba. Mudança de planos. Chego de noite. Marina ouviu o silêncio do outro lado e soube que Neuza tinha percebido alguma coisa. 45 anos de convivência criavam essa intimidade, essa capacidade de ler entrelinhas, mesmo através do telefone. Aconteceu alguma coisa. Não, sim, eu, mãe, você se lembra de como me encontrou? Outra pausa, essa mais longa. Marina, filha, você está bem? Me responde, por favor, como você me encontrou. Neuza suspirou. E Marina podia imaginar a mãe deitada na cama do hospital, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro, o rosto magro marcado pelo tratamento. Você sabe dessa história desde pequena. Te encontrei na rodoviária do Recife. Você estava perdida, chorando. Mas os detalhes, mãe, me conta os detalhes. Marina, por que essas perguntas agora? Por favor. Neuza ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que a ligação tinha caído. Quando a voz voltou, estava diferente, mais cuidadosa. Era julho de 1996. Eu estava voltando de uma viagem a Campina Grande. Tinha ido visitar sua tia Celeste. Quando cheguei na rodoviária, você estava lá, sentada num banco, segurando aquela boneca que você não largava. Dona Borboleta. Isso, Dona Borboleta. Você estava suja, com fome, repetindo um endereço que não fazia sentido. Ninguém sabia de onde você tinha vindo. Marina sentiu um arrepio. Que endereço? Ai, filha, depois de tanto tempo. Era uma rua com nome de flor, acho. Gardênia, alguma coisa assim. O mundo girou em volta de Marina. Rua das Gardênias. Pode ser. Por que você quer saber isso agora? Marina se encostou numa parede do aeroporto, sentindo as pernas fraquejarem. Mãe, você tentou procurar minha família verdadeira? Marina, tentou ou não? Claro que tentei. Fui na polícia, dei todas as informações, mas não tinha nada. Nenhuma criança desaparecida batia com sua descrição. E você era tão pequena, tão assustada, quando você começou a me chamar de mãe. A voz de Neuza falhou, e Marina ouviu o choro baixinho do outro lado da linha. Eu pensei que fosse um sinal de Deus. Eu queria tanto ser mãe. Marina, tinha tentado a vida toda e nunca consegui engravidar. E de repente apareceu você, tão pequenininha, precisando de cuidado. Você mentiu para mim. Eu te amei. A voz saiu mais alta, desesperada. Cada dia da sua vida, eu te amei como se você tivesse saído de mim. Isso não é mentira. Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu sei, mãe. Eu sei que você me ama. Então por que essas perguntas? O que aconteceu? Como explicar? Como contar que uma mulher no avião tinha olhado para ela como se estivesse vendo um fantasma? Como falar sobre sonhos que talvez não fossem sonhos, mas memórias? Encontrei alguém hoje. Alguém que acha que me conhece. Como assim? Marina respirou fundo. Uma mulher chamada Elisa Andrade. Ela viu minha foto de criança e disse que era filha dela. Disse que eu me chamo Bianca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir o próprio coração batendo. Podia ouvir os avisos do aeroporto ao fundo.
mas do telefone não vinha som nenhum. Mãe, estou aqui. A voz estava diferente agora, menor. Você conhece esse nome? Bianca. Não. E Elisa Andrade. Não conheço ninguém com esse nome. Mas alguma coisa na voz de Neuza não soava verdadeira. Marina conhecia cada inflexão, cada pausa da mulher que a criou. E havia alguma coisa errada ali. Mãe, você está mentindo para mim. Marina, filha, você está imaginando coisas. Deve ser o cansaço, o estresse do trabalho. Ela sabia da minha cicatriz, sabia da Dona Borboleta, sabia do endereço que eu sempre falo dormindo. Outro silêncio. Marina, escuta o que eu vou te dizer. Você é minha filha. Não importa como chegou até mim. Você é minha filha. E eu estou morrendo. As palavras bateram em Marina como um soco. Não diz isso. É a verdade. Os médicos me deram poucas semanas. E eu não vou deixar você passar esses últimos dias da nossa vida, juntas correndo atrás de fantasmas. Mãe, vem para cá. Vem conversar comigo pessoalmente. Mas promete uma coisa. O quê? Promete que você não vai deixar essa mulher destruir nossa família. Promete que você vai lembrar de quem te criou, de quem te amou todos esses anos. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu prometo. Mas você também tem que me prometer uma coisa. O quê? Que vai me contar a verdade. Toda a verdade. Neuza ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que ela tinha desligado. Mãe, a verdade é que eu te amo mais que a minha própria vida, Marina. E que algumas verdades machucam mais que as mentiras. Isso não é resposta. É a única resposta que posso te dar pelo telefone. Vem pra cá. Vem logo. Depois que desligou, Marina ficou parada no terminal, olhando para o celular na mão, pela primeira vez na vida. Sentia que não conhecia a mulher que a criou. E pior, sentia que talvez nunca tivesse conhecido a si mesma. O voo para Recife foi chamado. E Marina caminhou para o portão como se estivesse indo para o próprio julgamento. Em poucas horas, descobriria se os últimos 32 anos da sua vida tinham sido uma mentira construída com amor. Ou se uma estranha no avião estava tentando roubar sua identidade por motivos que ela não conseguia entender. Mas no fundo do coração, Marina já sabia qual era a verdade. Sabia pelo jeito que Neuza tinha respondido, pelo silêncio carregado de segredos, pela sensação estranha que teve quando ouviu o nome Bianca. O avião decolou em direção ao passado, e Marina fechou os olhos, tentando se lembrar de um jardim com flores brancas e de uma mulher chorando. O apartamento de Vinícius ficava no 22º andar de um prédio moderno no Batel, com vista para o parque e janelas enormes que deixavam entrar toda a luz de Curitiba. Elisa tocou a campainha às 7 da noite. Ainda tremendo pelas turbulências emocionais do voo, a porta se abriu, e lá estava seu filho. Cabelos escuros como os do pai, olhos castanhos como os dela, mas uma expressão que ela não conseguia decifrar. Nunca conseguiu, mãe. Vinícius se afastou para deixá-la entrar, pontual como sempre. Oi, filho. Elisa beijou o rosto dele, sentindo a frieza na pele. O apartamento está lindo. Obrigado. Eles ficaram parados na sala, olhando um para o outro com a familiaridade estranha de quem divide sangue, mas não intimidade. Vinícius estava mais magro, notou Elisa, e havia algo diferente no jeito dele, uma tensão que ela não conseguia identificar. Quer um café? Água. Café está bom. Enquanto ele preparava a bebida na cozinha americana, Elisa olhou em volta. O apartamento era impecável, minimalista, sem fotografias familiares, nenhuma lembrança da infância, nenhum rastro do menino que ele tinha sido. Era como se Vinícius tivesse apagado o passado da decoração. Como foi a viagem? Ele voltou com 2 xícaras. Interessante. Elisa pegou o café, ainda pensando em como começar. Vinícius, preciso te contar uma coisa. Deixa eu adivinhar. Achou mais uma pista sobre Bianca. A frieza na voz dele a surpreendeu. Não era desinteresse. Era algo pior. Era raiva contida. Na verdade, sim. Vinícius se sentou na poltrona de frente para o sofá onde ela estava, mantendo a distância física que sempre mantiveram emocionalmente. Conta aí. Qual foi dessa vez? Mais uma vidente? Outro detetive particular? Vinícius,
Ou você vai me dizer que finalmente encontrou ela. Havia algo na voz dele que fez Elisa parar de beber o café. Uma ironia amarga que ela nunca tinha ouvido antes. Encontrei sim. Vinícius quase derrubou a xícara. O quê? Uma aeromoça no voo, Marina Castro. Ela tem a cicatriz da Bianca. Tem uma foto de criança com a Dona Borboleta. Sabe o endereço da nossa casa. Espera. Vinícius levantou a mão. Para tudo. Você está me dizendo que encontrou Bianca num voo comercial. Eu sei que parece loucura, mas... Parece loucura porque é loucura. Mãe. Vinícius se levantou, começando a andar pela sala. Você já fez isso antes. Lembra da menina de João Pessoa? Da moça de Salvador? Quantas famílias você já destruiu com essas teorias? As palavras bateram em Elisa como tapas. Isso é diferente. É sempre diferente. Sempre tem algum detalhe que te convence de que dessa vez é real. A cicatriz, Vinícius, ela tem a mesma cicatriz. Milhões de pessoas têm cicatrizes na testa. E a boneca? E o endereço? Vinícius parou de andar e olhou diretamente para ela. Você contou esses detalhes para ela, sem querer, durante a conversa. E agora ela está aproveitando para se passar por Bianca. Elisa sentiu o mundo girar. Não foi assim. Mãe, pelo amor de Deus, você é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Aparece uma aeromoça com uma cicatriz qualquer. Você planta as informações na cabeça dela e de repente ela é sua filha perdida. Você não vê o problema nisso. A voz de Vinícius estava subindo, carregada de uma raiva que vinha de muito longe. Por que você está sendo tão cruel? Elisa sussurrou. Cruel eu. Vinícius deu uma risada sem humor. Mãe, você passou a minha vida inteira procurando por uma irmã que pode nem estar viva. Você destruiu o casamento com meu pai. Você me negligenciou a infância toda. E agora vem me dizer que encontrou ela num voo. E eu que estou sendo cruel. Eu nunca te negligenciei. Nunca. Vinícius se aproximou. Os olhos brilhando de raiva contida. Você se lembra do meu aniversário de 8 anos. Você prometeu que ia estar lá. Mas apareceu um detetive com uma pista sobre Bianca. E você sumiu. Lembra da minha formatura do colégio? Você chegou atrasada porque estava numa sessão com uma vidente. Elisa sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Vinícius, lembra de quando eu quebrei o braço jogando futebol? Quem me levou no hospital foi a empregada. Porque você estava em São Paulo seguindo uma pista falsa. Eu estava tentando encontrar sua irmã. E eu estava aqui, vivo, real, precisando de uma mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carregado de anos de mágoa não dita, Elisa olhou para o filho. Realmente olhou. E viu um homem ferido. Um menino que cresceu competindo com o fantasma de uma irmã idealizada. Eu sinto muito. Ela sussurrou. Sente muito. Vinícius riu de novo. Mas estava chorando. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo, mãe? O quê? Eu contratei um detetive particular há 1 ano para encontrar Bianca. Elisa sentiu o coração parar. Você o quê? Isso mesmo que você ouviu. Paguei uma grana preta para um investigador dos bons. E sabe por quê? Por quê? Porque eu queria usar ela contra você. As palavras saíram como confissão. Como se ele não conseguisse mais segurar o peso delas. Como assim? Vinícius se sentou de novo, o rosto nas mãos. Meu plano era encontrar Bianca, trazer ela de volta e ver você finalmente perceber que eu sempre estive aqui. Ia ser minha vingança. Você ia ter que escolher entre dar atenção para a filha perdida que finalmente voltou ou para o filho que sempre ignorou. Elisa não conseguia respirar. Vinícius. Patético. Né? Um homem de 32 anos planejando chantagear emocionalmente a própria mãe. Você encontrou alguma coisa? Vinícius levantou a cabeça. E havia algo diferente no rosto dele agora. Algo que ela não conseguia identificar. Encontrei, sim. O quê? Marina Castro. O mundo parou. Você conhece ela? Conheço. Vinícius se levantou, foi até uma gaveta e voltou com uma pasta. O detetive encontrou ela há 3 semanas. A aeromoça da Azul, 32 anos. Criada por uma professora em Recife, história batendo com o perfil de Bianca. Elisa abriu a pasta com mãos trêmulas. Havia fotos de Marina, cópias de documentos, relatórios detalhados. Por que você não me contou? Porque eu queria ter certeza primeiro e porque...
Vinícius hesitou. Porque eu conheci ela. Como assim? Me inscrevi num curso de primeiros socorros que ela estava dando para comissários de voo. Queria observar ela de perto antes de contar qualquer coisa. Elisa olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. E aí? Aí que eu descobri que ela é uma pessoa incrível. A voz de Vinícius ficou mais suave. Gentil, engraçada, inteligente. Ela contou histórias da infância, falou da mãe que a criou com tanto amor, e eu percebi que não conseguia odiá-la. Odiar ela. Durante anos eu odiei Bianca, a menina que nem existia mais, mas que roubou minha mãe de mim. Mas quando conheci Marina, Vinícius suspirou. Ela não tem culpa de nada, né? Ela é só uma pessoa tentando viver a vida dela. Elisa fechou a pasta, tentando processar tudo. Então você acredita que ela é Bianca? As evidências são fortes, muito fortes, mas... Mãe, Vinícius se aproximou e segurou as mãos dela. Se ela realmente for Bianca, se for minha irmã, eu não quero que você estrague isso. Como assim? Marina tem uma vida, tem um noivo, uma mãe que ama, uma carreira. Se você chegar com toda a sua obsessão e tentar forçar ela a ser a Bianca que você imaginou todos esses anos, você vai perdê-la de novo. Elisa olhou nos olhos do filho e viu algo que não via há muito tempo. Preocupação genuína, não raiva, não ressentimento, amor. E você, como se sente sabendo que pode ter encontrado sua irmã? Vinícius sorriu, e pela primeira vez em anos, o sorriso chegou aos olhos. Assustado, animado, confuso, ele pausou. E esperançoso de que talvez a gente possa ser uma família de verdade, os três. Elisa apertou as mãos do filho, sentindo algo se reorganizando no peito. Talvez não fosse tarde demais. Para Bianca, para Vinícius, para todos eles. O que fazemos agora? Agora, Vinícius disse. A gente espera e torce para que Marina queira nos conhecer tanto quanto nós queremos conhecer ela. Marina chegou em Recife às 10 da noite. Com o coração ainda acelerado e 1000 perguntas ecoando na cabeça, o Hospital Oswaldo Cruz estava silencioso naquele horário. Corredores mal iluminados e o cheiro característico de desinfetante que sempre a fazia lembrar de quando era criança. E Neuza trabalhava lá como professora dos filhos dos funcionários. Neuza estava acordada quando Marina entrou no quarto, como se tivesse estado esperando. O rosto magro iluminado pela luz fraca do abajur, os olhos ainda brilhantes apesar da doença. Minha filha, Neuza estendeu os braços. E Marina se jogou no abraço, sentindo o corpo frágil da mulher que a criou. Que saudade! Oi, mãe. Marina se aconchegou na cama ao lado de Neuza, como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Como você está? Melhor agora que você chegou. Neuza afastou os cabelos do rosto de Marina, estudando cada detalhe. Você está diferente. Aconteceu alguma coisa. Não era pergunta. 45 anos cuidando de alguém criavam essa intimidade, essa capacidade de ler as emoções no rosto da pessoa amada. Mãe, Marina respirou fundo. Preciso que você me conte a verdade sobre como me encontrou. Neuza ficou imóvel por um momento, mas Marina sentiu a tensão no corpo dela. Já te contei essa história 1000 vezes. Não a versão editada, a versão completa. Elas se olharam no silêncio do quarto, e Marina viu quando algo se quebrou nos olhos de Neuza. A decisão de finalmente falar a verdade. Você tem certeza que quer saber? Tenho. Neuza suspirou, fechando os olhos como se estivesse voltando no tempo. Era julho de 1996. Eu estava na rodoviária, mas não voltando de viagem. Eu estava esperando. Esperando o quê? Jorge. Marina franziu a testa. Quem é Jorge? Meu primo, Jorge Bastos. Neuza abriu os olhos, e havia lágrimas ali. Ele me ligou 3 dias antes. Disse que precisava de ajuda, que tinha uma criança, uma menina pequena que precisava de cuidados. O mundo começou a girar em volta de Marina. Que tipo de ajuda? Ele não explicou direito no telefone, só disse que a menina estava em perigo, que não podia voltar para onde veio, e que eu era a única pessoa em quem ele confiava para criá-la. E você topou. Assim, sem perguntar nada. Neuza segurou as mãos de Marina. Filha, eu tentei ter filhos a vida toda. Fiz tratamentos, rezei, implorei para Deus.
Quando Jorge me ofereceu a chance de ser mãe, eu não consegui recusar. Marina sentiu algo gelado subindo pela espinha. Onde Jorge conseguiu essa criança? Ele disse que era órfã, que os pais tinham morrido num acidente, que não tinha mais ninguém no mundo. E você acreditou? Neuza ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que ela não ia responder. No começo, sim, ou pelo menos quis acreditar. A voz saiu baixa, carregada de culpa. Mas depois o quê? Você falava dormindo. Chamava por uma mamãe que não era eu. Falava de um jardim, de flores brancas, de um irmão chamado Vinícius. Marina sentiu o coração parar. Vinícius. Você sonhava com ele quase toda noite nos primeiros meses. Um menino mais novo, de cabelos escuros, dizia que ele estava chorando, que estava sozinho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Por que você nunca me contou isso? Porque eu tinha medo. Neuza segurou o rosto da filha entre as mãos. Medo de te perder. Medo de descobrir que Jorge tinha mentido para mim. Você confrontou ele? Confrontei e 2 anos depois que você chegou, eu não aguentava mais as dúvidas. Fui atrás de Jorge e exigi a verdade. E ele contou. Neuza assentiu. As lágrimas agora escorrendo livremente. Ele contou tudo. Que você tinha sido sequestrada de uma família rica em Belo Horizonte. Que o plano era te entregar para traficantes, mas que ele mudou de ideia no último minuto. Marina sentiu o mundo desabar. Ele me sequestrou. Ele e um comparsa. Mas Jorge matou o parceiro para te salvar e fugiu para cá. Neuza apertou as mãos dela. Filha, escuta o que eu vou te dizer. Jorge pode ter te tirado da sua família original. Mas ele te salvou de algo muito pior. Isso não justifica. Não justifica, não. Mas explica por que, quando ele me contou a verdade, eu decidi continuar te criando. Marina se afastou, tentando processar tudo. Você sabia que eu era sequestrada e decidiu me manter mesmo assim. Eu decidi te proteger. A voz de Neuza ficou firme. Jorge disse que se você voltasse, podia ser que outros criminosos tentassem te usar de novo. Que comigo você estaria segura. E minha família verdadeira, meus pais, eles estavam procurando por mim. Eu sei. Neuza fechou os olhos. Jorge me mostrou reportagens nos jornais. Sua mãe, Elisa, ela nunca parou de procurar. O nome atingiu Marina como um raio. Você sabia o nome dela. Sabia o nome de toda a família. Elisa Andrade, empresária, Renato Andrade, advogado, e seu irmão Vinícius. Marina se levantou da cama, andando pelo quarto como uma leoa enjaulada. Meu Deus, mãe, você sabia de tudo e nunca me contou. Como eu ia contar? Como eu ia dizer para uma criança de 6 anos que ela foi sequestrada, que a mãe que a criava era cúmplice de um crime? Você podia ter me entregado de volta. E como ficaria eu? A voz de Neuza saiu desesperada. Marina, você era minha filha, não biologicamente, mas em todos os outros sentidos. Eu te amei desde o primeiro dia, te cuidei quando estava doente, te ensinei a ler, te consolei quando chorava. Marina parou de andar. Olhando para a mulher na cama, mesmo furiosa, mesmo traída, não conseguia negar que Neuza tinha sido uma mãe maravilhosa. Jorge ainda está vivo. Morreu há 8 anos, câncer no pulmão. Ele se arrependeu. Neuza assentiu. Se arrependeu a vida toda, bebia demais, não conseguia dormir direito, dizia que a imagem da sua mãe verdadeira chorando no jornal assombrava ele. Mas nunca tentou me devolver. Tentou várias vezes, mas eu sempre convencia ele a não fazer. Eu dizia que você era feliz comigo, que era melhor não mexer no passado. Marina se sentou numa cadeira, tentando organizar os pensamentos. A mulher no avião? Elisa. Ela me reconheceu. Neuza não pareceu surpresa. Como, pela cicatriz, pela foto com a dona Borboleta, pelo endereço que eu falo dormindo. Você ainda fala. Às vezes... Marina olhou para Neuza. Rua das Gardênias, 47. Era lá que eu morava. Era. Elas ficaram em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Finalmente Marina falou. Mãe, eu preciso fazer exame de DNA. Neuza assentiu. Como se já estivesse esperando essa decisão, eu sei. E preciso conhecer ela,
conhecer Elisa e Vinícius. Eu sei disso também. Você está com raiva de mim. Neuza sorriu através das lágrimas. Como eu poderia estar com raiva de você por querer conhecer sua família verdadeira? Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Sempre soube. Uma mãe sente essas coisas. Eu via você olhando no espelho, tocando na cicatriz, perguntando sobre seus traços. Você nunca se pareceu comigo, nunca teve meus gestos. Era como se uma parte de você sempre soubesse que vinha de outro lugar. Marina se levantou e voltou para a cama, deitando-se ao lado de Neuza. Eu te amo, ela sussurrou. Não importa o que acontecer agora, você sempre vai ser minha mãe. E você sempre vai ser minha filha. Neuza beijou a testa de Marina. Mas agora você tem a chance de ter 2 famílias. E eu quero que você aproveite isso. Como assim? Conhece sua família original, descobre de onde você veio, mas não esquece de onde você foi criada, de quem te amou todos esses anos. Marina fechou os olhos, sentindo o cheiro familiar de Neuza, o calor do corpo que a consolou por mais de 3 décadas. Mãe, obrigada por me amar, mesmo sabendo que eu não era sua de verdade. Marina, Neuza apertou a filha nos braços. Você sempre foi minha de verdade. O jeito como alguém vem para a nossa vida não importa. O que importa é o que fazemos com o amor que sentimos. Elas dormiram juntas naquela noite, como nos tempos de criança. E Marina sonhou com jardins cheios de flores brancas e com uma mulher de olhos tristes que a chamava pelo nome de Bianca. Gustavo Menezes estava fazendo a ronda matinal no hospital. São Lucas, quando o celular vibrou com uma mensagem de Marina. Preciso conversar com você. É urgente. Estou voltando para Curitiba hoje à tarde. Ele parou no meio do corredor, relendo a mensagem 3 vezes, nos 2 anos de relacionamento. Marina nunca tinha mandado nada tão direto, tão carregado de tensão, e depois da ligação estranha da noite anterior sobre ir para Recife, Gustavo sentia que algo grande estava acontecendo, algo que podia destruir tudo. Terminou a ronda no automático, assinando prontuários e conversando com pacientes sem realmente prestar atenção. Sua mente estava a quilômetros dali, num apartamento em Ipanema onde guardava uma caixa que não abria há 2 anos, uma caixa com diários, fotografias e uma confissão que podia acabar com sua vida. Às 2 da tarde, Marina chegou ao apartamento dele com cara de quem não dormiu direito. Gustavo a abraçou, sentindo a tensão no corpo dela. O jeito como evitou o olhar dele. Oi, amor, como está Neuza? Está. Marina se soltou do abraço, andando pela sala. Gustavo, preciso te contar uma coisa. E preciso que você me conte uma coisa também. O estômago dele despencou. Como assim? Primeiro eu. Marina se sentou no sofá, as mãos tremendo levemente. Descobri que fui adotada, ou melhor, sequestrada quando criança. Gustavo sentiu o mundo parar. O quê? Meu nome verdadeiro é Bianca Andrade. Fui sequestrada aos 4 anos de uma mansão em Belo Horizonte. O homem que me sequestrou se chamava Jorge Bastos. O nome atingiu Gustavo como um soco no estômago. Jorge Bastos, seu pai. Neuza sempre soube. Marina continuou. Mas me criou mesmo assim. E ontem, num voo, encontrei minha mãe verdadeira, Elisa Andrade. Gustavo se sentou pesadamente numa poltrona, tentando processar. Marina era a criança que seu pai tinha sequestrado. A menina cujo desaparecimento tinha assombrado Jorge Bastos até a morte. Gustavo, você está bem? Está pálido. Gustavo passou as mãos pelo rosto. Marina, como era o nome completo do homem que te sequestrou? Jorge Bastos. Por quê? Gustavo se levantou, indo até o quarto. Voltou com uma caixa de sapatos velha, as mãos tremendo enquanto a abria. Dentro havia fotografias, certidões e 3 diários encadernados em couro marrom. Jorge Bastos era meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para a caixa, depois para Gustavo, depois de volta para a caixa, como se não conseguisse processar a informação. Seu pai, meu pai. Gustavo pegou um dos diários. Ele morreu há 8 anos. Deixou esses diários para mim durante 2 anos. Eu não tive coragem de ler. Quando finalmente li, o que dizia? Gustavo abriu o diário na página que conhecia de cor. Aquela que tinha relido centenas de vezes nos últimos 2 anos. 15 de julho de 1996.
Fiz a coisa mais terrível da minha vida hoje. Sequestrei uma criança, uma menina pequena, de 4 anos, do jardim de uma mansão em Belo Horizonte. O nome dela é Bianca Andrade. Marina levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Não era para ser assim. Gustavo continuou lendo. Adalberto me convenceu que seria fácil, que íamos pedir resgate e devolver a menina. Mas quando chegamos no ponto de encontro, ele disse que tinha outros planos. Queria vender ela para uma rede de tráfico internacional. Meu Deus, Marina sussurrou. Não consegui deixar isso acontecer. Não com uma criança. Envenenei Adalberto com chumbinho na cachaça e fugi com a menina. Levei ela para Recife, para minha prima Neuza. Contei que era órfã, que não tinha mais ninguém no mundo. Neuza sempre quis ser mãe. Ela aceitou sem questionar. Gustavo fechou o diário, olhando para Marina através das lágrimas. Há mais. Páginas e páginas de remorso, de arrependimento. Ele bebia para tentar esquecer o rosto da sua mãe chorando na televisão. Tentou se matar 3 vezes. E você, Marina falou devagar, soube disso há 2 anos. 2 anos e 3 meses. E nunca me contou. Como eu ia contar? Gustavo se levantou, andando pela sala como um animal ferido. Como eu ia dizer para a mulher que amo que meu pai a sequestrou, que destruiu a vida da sua família, que eu sou filho de um criminoso? Marina ficou em silêncio, absorvendo tudo. Por isso você começou a investigar genealogia. Ela disse de repente. Por isso aqueles livros sobre famílias brasileiras que apareceram no seu apartamento. Eu estava tentando descobrir mais sobre os Andrade. Queria saber se sua mãe ainda estava procurando. Se havia alguma chance de você descobrir a verdade sozinha. E descobriu o quê? Gustavo voltou para a caixa, tirando recortes de jornal e impressões de sites. Que Elisa Andrade nunca parou de procurar. Que ela contratou dezenas de detetives ao longo dos anos. Que destruiu 3 famílias inocentes com acusações falsas. Que o casamento acabou por causa da obsessão dela. Marina pegou um dos recortes. Uma foto de Elisa numa entrevista para um jornal local no 20º aniversário do sequestro. Não vou parar até encontrar minha filha. Leu em voz alta. Cada dia que passa, sinto que ela está mais perto de voltar para casa. Ela está doente. Marina, obsessiva, passou 28 anos da vida inteira focada em te encontrar. E isso é ruim, é perigoso. Gustavo se ajoelhou na frente dela. Amor, você tem uma vida, tem uma carreira, uma mãe que te ama, um futuro construído. Se você se envolver com Elisa Andrade, ela vai querer transformar você na Bianca que ela imaginou todos esses anos. E essa Bianca não existe mais. Marina olhou para ele com uma expressão que Gustavo não conseguiu decifrar. Você está tentando me convencer a não procurar minha família verdadeira. Estou tentando te proteger. De quê? Da verdade. Da obsessão dela, Marina. Nos últimos 2 anos, eu li tudo sobre os Andrade. Elisa é uma mulher poderosa, acostumada a conseguir o que quer. Se ela se convencer que você é Bianca, eu sou Bianca. Você é Marina. Gustavo segurou as mãos dela. Você é a mulher que eu conheci, que eu me apaixonei. Uma aeromoça doce, que ama a mãe, que faz trabalho voluntário nos fins de semana. Você não é uma herdeira perdida de uma família milionária. Marina se soltou das mãos dele. Como você pode ter certeza do que eu sou ou não sou? Como você pode tomar essa decisão por mim? Porque eu te amo. Amor não é posse, Gustavo. Amor é apoio. Eles se olharam por um longo momento, e Gustavo viu quando algo mudou nos olhos dela, uma determinação que ele reconheceu, porque tinha visto nos próprios olhos no espelho nos últimos 2 anos. Você vai procurar ela, não vai. Vou. Mesmo sabendo que pode dar errado, mesmo sabendo que ela pode tentar controlar sua vida. Marina se levantou, pegando a bolsa. Gustavo, você passou 2 anos me escondendo a verdade sobre quem eu sou. 2 anos fingindo que não sabia nada sobre o meu passado. Eu estava te protegendo. Você estava se protegendo. A voz dela estava firme agora. Sem raiva, mas com uma clareza que cortou Gustavo como uma lâmina. Estava protegendo o nosso relacionamento, nossa vida confortável, nossa bolha onde nada disso existia. Marina, eu preciso ir. Ela beijou o rosto dele. Um beijo suave e triste. Preciso processar tudo isso.
Preciso decidir quem eu sou. E nós, o que acontece conosco? Marina parou na porta, sem se virar. Não sei. Pela primeira vez na vida, eu realmente não sei. Depois que ela saiu, Gustavo ficou parado no meio da sala, cercado pelos diários do pai e pelos recortes sobre os Andrade. Pegou o celular e ligou para o único número que podia ajudá-lo agora. Alô, deu Gustavo. A voz do outro lado era de seu advogado. Carlos, preciso da sua ajuda. Lembra daqueles documentos que guardamos sobre meu pai, sobre o caso Andrade? Claro. O que aconteceu? Gustavo olhou pela janela, vendo o trânsito de Curitiba lá embaixo. Pessoas seguindo suas vidas normais enquanto a dele se desintegrava. Ela descobriu. Marina descobriu tudo. E agora eu preciso decidir se vou tentar impedir que ela se destrua ou se vou deixar que ela descubra por conta própria que algumas verdades são pesadas demais para carregar. Depois de desligar, Gustavo pegou o diário do pai e releu a última entrada, escrita 3 dias antes da morte de Jorge. Se algum dia Bianca descobrir a verdade, espero que ela possa perdoar um velho tolo que tentou salvar uma criança e acabou destruindo 2 famílias. E espero que meu filho seja mais corajoso que eu e conte a verdade antes que seja tarde demais. Gustavo fechou o diário, sabendo que tinha falhado no último pedido do pai. E agora, não sabia se ainda tinha tempo de consertar esse erro. Marina saiu do apartamento de Gustavo como se estivesse caminhando debaixo d'água. Cada passo parecia pesado, o ar difícil de respirar. Pegou um táxi sem destino certo, apenas pedindo para o motorista dirigir, enquanto tentava organizar os pensamentos que se chocavam na sua cabeça como ondas violentas. Bianca Andrade. O nome ecoava como algo familiar e estranho ao mesmo tempo. Ela tentou se imaginar como Bianca. Tentou sentir se havia algo nela que respondia a esse nome. Mas era como tentar vestir roupas de alguém que nunca conheceu. Para onde, moça? O taxista a olhava pelo retrovisor. Hospital São Francisco. Ela disse sem pensar. Era onde sua terapeuta atendia. A mulher que a ajudava a lidar com os ataques de pânico que vinham e iam sem explicação aparente desde a adolescência. Helena Carvalho estava entre pacientes quando Marina chegou, mas fez uma exceção ao ver o estado dela. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, olhos gentis por trás dos óculos de grau. Marina, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Descobri que minha vida inteira é uma mentira, Marina disse, se jogando na poltrona que conhecia tão bem, e que o homem que amo mentiu para mim durante 2 anos. Vamos com calma. Me conta o que aconteceu. Marina relatou tudo. O encontro com Elisa no avião, a conversa com Neuza, a revelação de Gustavo, de Atirá. Helena escutou sem interromper, apenas fazendo algumas anotações. Como você está se sentindo agora? Como se eu fosse 2 pessoas diferentes, Marina e Bianca, e não sei qual das 2 sou eu. Você acha que precisa escolher? Marina parou, considerando a pergunta. Não sei. Todo mundo parece esperar que eu escolha. Neuza quer que eu continue sendo Marina. Gustavo tem medo que eu vire Bianca. E Elisa. Ela quer que eu seja a Bianca que ela perdeu há 28 anos. E você? O que você quer? Quero entender quem eu sou. Quero saber de onde venho. Mas tenho medo de perder quem eu me tornei. Dora. Helena tirou os óculos, limpando-os enquanto pensava. Marina. Você já considerou que talvez não precise escolher entre ser Marina ou Bianca? Que talvez você possa ser ambas. Como assim? Você é o resultado de todas as suas experiências? Os 4 primeiros anos como Bianca fizeram parte de quem você é, assim como os 28 anos seguintes como Marina? Negar qualquer uma dessas partes seria negar uma parte de si mesma. Marina sentiu algo se soltando no peito. Então eu posso conhecer minha família biológica sem deixar de amar Neuza? Claro que pode. Amor não é um recurso limitado. Você pode amar sua mãe adotiva e sua mãe biológica. Pode ter carinho por Gustavo e ainda estar brava com ele por ter mentido. E se minha família biológica não me aceitar como eu sou? E se eles quiserem que eu seja alguém que não sou mais? Então você estabelece limites. Você decide quanto da sua vida atual quer manter e quanto do seu passado quer recuperar. Marina passou as 2 horas seguintes explorando seus sentimentos. Seus medos, suas esperanças,
Quando saiu do consultório, sentia-se mais centrada, mais dona de si mesma. O celular havia tocado várias vezes durante a terapia. 3 ligações perdidas de Gustavo, 2 de Neuza, e uma mensagem de um número desconhecido com DD de Belo Horizonte. Marina, aqui é Elisa Andrade. Consegui seu número com a companhia aérea. Por favor, me ligue quando puder. Número 31 9 Fichais, Xixais. Estou em Curitiba. Marina leu a mensagem 3 vezes, o coração acelerando. Elisa estava na mesma cidade que ela. A mulher que podia ser sua mãe estava a alguns quilômetros de distância, antes de perder a coragem. Discou o número. Alô? A voz do outro lado era ansiosa. Elisa, aqui é Marina. Marina, obrigada por ligar. Eu não sabia se você ia querer falar comigo. Onde você está? No Hotel Bourbon? Estou aqui com meu filho, Vinícius, seu irmão. A palavra irmão atingiu Marina como um soco suave no estômago. Ele está aí com você. Está, na verdade, foi ele quem te encontrou primeiro. Ele contratou um detetive. É uma longa história. Eu gostaria de ouvir essa história. Você gostaria de nos encontrar? Podemos ir até você? Ou você pode vir aqui, como preferir. Marina olhou em volta, vendo a movimentação normal de Curitiba. Pessoas vivendo suas vidas simples enquanto a dela se transformava completamente. Vocês podem vir aqui. Tem uma cafeteria perto do hospital, São Francisco, Café com Prosa, Rua 15 de Novembro. Claro. Que horas? Marina olhou no relógio. Eram 4 da tarde. 5 horas. Perfeito, Marina. Sim. Obrigada por me dar essa chance. Depois que desligou, Marina ficou parada na calçada por alguns minutos, tentando se preparar para o que estava prestes a acontecer. Ia conhecer sua família biológica. Ia olhar nos olhos da mulher que a procurou por 28 anos e do homem que podia ser seu irmão. Chegou ao café 15 minutos antes do horário, escolhendo uma mesa no fundo onde teriam privacidade. Pediu um cappuccino que não conseguiu beber, as mãos tremendo demais para segurar a xícara com firmeza. Às 5 em ponto, viu 2 pessoas entrando no café. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e olhos que vasculhavam o ambiente com urgência. E um homem mais jovem, alto, de cabelos escuros. Marina levantou a mão timidamente e viu quando os olhos de Elisa a encontraram. A mulher parou no meio do café, uma mão indo automaticamente ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas. Bianca, ela sussurrou, mesmo estando longe demais para Marina ouvir. Mas Marina leu nos lábios, viu a emoção no rosto dela. Eles se aproximaram devagar, como se tivessem medo que Marina desaparecesse se movessem muito rápido. Marina, Elisa disse quando chegaram à mesa. Posso te abraçar. Marina assentiu, e Elisa a envolveu num abraço cuidadoso, como se ela fosse feita de cristal. Marina sentiu o cheiro do perfume da mulher, um aroma caro e suave, totalmente diferente do cheiro de Neuza, que sempre cheirava a creme hidratante e sabonete de glicerina. E esse é Vinícius, Elisa disse quando se separaram. Vinícius estendeu a mão, um sorriso nervoso no rosto. Oi, Marina, ou como você prefere que eu te chame. Marina está bom, ela disse, apertando a mão dele. Era quente, firme, e havia algo familiar no toque que ela não conseguia explicar. Eles se sentaram, um silêncio estranho pairando sobre a mesa. Marina estudou os rostos diante dela, procurando por semelhanças, por sinais de conexão genética. Vinícius tinha seus olhos, a mesma cor, a mesma forma amendoada. E Elisa tinha seu nariz, a mesma curva delicada das narinas. Como você está? Elisa perguntou, a voz carregada de 28 anos de saudade. Confusa. Marina respondeu honestamente. Até ontem eu era Marina Castro, a aeromoça, filha de uma professora aposentada. Hoje descobri que sou Bianca Andrade, filha sequestrada de uma família que nunca parou de me procurar. Você lembra de alguma coisa? Vinícius perguntou. Da época em que morava conosco. Marina fechou os olhos, tentando acessar memórias que talvez estivessem enterradas em algum lugar da mente. Sonhos, ela disse finalmente. Sempre tive sonhos com um jardim cheio de flores brancas, com uma mulher chorando e com um menino de cabelos escuros.
Vinícius e Elisa trocaram olhares. As gardênias, Elisa sussurrou. Nosso jardim estava sempre cheio de gardênias. Era sua flor favorita. E o menino? Vinícius sorriu com tristeza. Provavelmente era eu. Eu tinha 1 ano quando você desapareceu. Marina sentiu algo se mexendo no peito. Uma emoção que não conseguia nomear. Vocês sentem que sou eu, que sou Bianca. Elisa pegou as mãos dela por cima da mesa. Eu senti no momento que te vi no avião algo aqui dentro. Ela apontou para o coração. Reconheceu você imediatamente. E você? Marina olhou para Vinícius. No começo, quando o detetive te encontrou, eu estava com raiva. Raiva de você existir, de ser a filha que nossa mãe sempre procurou. Vinícius pausou, escolhendo as palavras. Mas quando te conheci no curso de primeiros socorros, você estava lá por isso, para me espionar, para te conhecer antes de contar qualquer coisa e... Vinícius sorriu. Você me lembrou de alguém, de mim mesmo. Na verdade, tem uns gestos, umas expressões que são iguais às minhas. Queremos fazer o teste de DNA, Elisa disse. Para ter certeza absoluta, você toparia. Marina assentiu. Sim, preciso ter certeza também. E depois? Vinícius perguntou. Se o teste confirmar que você é nossa irmã, o que acontece? Marina olhou para os dois. Vendo esperança e medo nos rostos deles, lembrou das palavras da terapeuta sobre não precisar escolher, sobre poder ser as 2 pessoas ao mesmo tempo. Não sei, ela respondeu honestamente. Mas gostaria de descobrir. Gostaria de tentar construir algo novo, sem apagar o que já foi construído. Elisa apertou as mãos dela. Isso é tudo o que podemos pedir. Uma chance. Eles ficaram mais 2 horas conversando, compartilhando histórias, preenchendo lacunas de 28 anos, e pela primeira vez desde que pisou naquele avião, Marina sentiu que talvez fosse possível ser Bianca e Marina ao mesmo tempo. Talvez fosse possível ter 2 famílias, 2 histórias, 2 versões de si mesma que coexistiam sem se anular. 2 semanas depois, os resultados chegaram por e-mail às 14h37 de uma terça-feira chuvosa. Marina estava no apartamento quando o telefone tocou. Era Elisa, a voz tremendo. Marina, os resultados saíram. E 99,7% de compatibilidade. Você é Bianca. Você é minha filha. Marina se sentou pesadamente no sofá, olhando pela janela para a chuva que caía em Curitiba durante 2 semanas. Uma parte dela havia esperado que o teste desse negativo, que tudo aquilo fosse um mal-entendido gigantesco que a permitiria voltar para a sua vida simples de antes. Marina, você está aí. Estou só processando. Eu entendo, é muita coisa. Elisa, preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Quero que a gente se reúna. Todos nós. Eu, você, Vinícius, e Gustavo e Neuza também. Silêncio do outro lado da linha. Neuza, sua mãe, a mulher que te criou. Ela é minha mãe, Elisa. E Gustavo é. É importante para mim, apesar de tudo. Se vamos ser uma família, preciso que vocês conheçam as pessoas que são importantes na minha vida. Claro, claro que sim. Quando? Sábado à noite na minha casa eu cozinho para todo mundo. Marina desligou e imediatamente ligou para Gustavo. Eles não tinham falado muito nas últimas 2 semanas. Apenas mensagens educadas sobre assuntos práticos. Oi, ele atendeu na segunda chamada. O teste de DNA deu positivo. Eu sou Bianca Andrade. Pausa longa. Como você está se sentindo? Não sei, vazia, completa? As 2 coisas ao mesmo tempo. Marina respirou fundo. Gustavo, quero que você venha jantar sábado, aqui em casa. Vai ter toda a família. Marina, eu não sei se é uma boa ideia. Não é uma escolha. Se você quer ter qualquer chance de continuarmos juntos, você vai ter que enfrentar isso. Vai ter que conhecer as pessoas que são importantes para mim agora. E se eles me odiarem, sou filho do homem que destruiu a vida deles. Então, você vai ter que lidar com isso. Mas não sozinho. Na sexta-feira, Marina foi a Recife buscar Neuza, que tinha recebido alta médica por alguns dias. A viagem de volta foi silenciosa, as 2 mulheres perdidas nos próprios pensamentos. Você tem certeza disso? Neuza perguntou quando estavam chegando em Curitiba. Certeza de quê? De juntar todo mundo numa mesa pode dar muito errado.
Pode, mas também pode dar certo. Sábado chegou carregado de tensão. Marina passou o dia cozinhando. Lasanha, salada, pão de alho, brigadeiros, coisas reconfortantes que pudessem ajudar a suavizar o que prometia ser uma noite difícil. Elisa e Vinícius chegaram primeiro. Às 7 em ponto, Elisa trouxe flores, gardênias. O gesto simples fez Marina sorrir e chorar ao mesmo tempo. É linda a sua casa, Elisa disse, olhando em volta do apartamento pequeno, mas aconchegante. Obrigada. Neuza está no quarto, descansando um pouco. Ela está muito fraca. Gustavo chegou 15 minutos depois, tenso, carregando uma garrafa de vinho e o peso dos segredos do pai. Marina o apresentou para Elisa e Vinícius. Observando as expressões cuidadosamente controladas de todos, Gustavo é médico, ela disse. Trabalha no São Lucas. Que especialidade? Vinícius perguntou, fazendo esforço para ser educado. Cardiologia. A conversa morreu ali. Marina foi buscar Neuza, que apareceu na sala de cadeira de rodas. Frágil, mas determinada. Os olhos dela encontraram os de Elisa imediatamente, e as duas mulheres se estudaram em silêncio. Elisa, Neuza disse finalmente. Imagino que você me odeie. Eu deveria. Elisa respondeu, se aproximando. Mas olhando para Marina, vendo como ela se tornou uma mulher maravilhosa, é difícil odiar alguém que a amou tão bem. Neuza começou a chorar. E Elisa, surpreendentemente, se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas e segurou as mãos dela. Nós duas perdemos muita coisa, Elisa sussurrou. Eu perdi 28 anos com minha filha. Você vai perder o resto da vida com ela. Que tal a gente não perder mais tempo com raiva? Marina sentiu o coração se partindo e se reconstruindo ao mesmo tempo. Eles se sentaram à mesa. Uma família estranha e improvável. A mãe biológica e a mãe adotiva. O irmão encontrado. O namorado filho do sequestrador. E Marina no centro de tudo, tentando equilibrar todas as relações. Acho que devemos conversar sobre o elefante na sala, Vinícius disse depois do primeiro prato. Jorge Bastos. Gustavo engoliu em seco. Eu sei que vocês devem me odiar. Não odiamos você, Elisa interrompeu. Mas precisamos entender o que aconteceu. Marina nos contou o que você descobriu nos diários. Gustavo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Ele respirou fundo e começou a contar. Sobre Jorge, um homem desesperado afundado em dívidas de jogo. Sobre Adalberto e o plano que saiu de controle. Sobre o assassinato e a fuga. Meu pai era um covarde, Gustavo disse, a voz carregada de vergonha. Mas nos últimos anos de vida, ele tentou se redimir. Doava dinheiro para organizações de crianças desaparecidas. Bebia para tentar esquecer o que fez. E você? Vinícius perguntou. Como lidou com isso quando descobriu? Entrei em pânico. Pensei em terminar com Marina, sumir da vida dela. Mas eu a amava demais. Gustavo olhou para ela. Amo demais. Mas mentiu para ela por 2 anos. Elisa apontou. Menti, e foi errado, mas tinha medo de perdê-la. Medo ou vergonha? Neuza perguntou, surpreendendo a todos. Gustavo parou, considerando a pergunta. As duas coisas. Vergonha do que meu pai fez. Medo de que Marina me odiasse por associação. Jorge salvou Marina, Neuza disse de repente. No final das contas, ele a salvou de algo muito pior. Como assim? Elisa perguntou. Tráfico internacional. Jorge pode ter tirado ela de vocês, mas impediu que ela fosse vendida para criminosos que fariam coisas terríveis com ela. O silêncio pesou sobre a mesa. Isso não justifica o que ele fez. Elisa disse finalmente. Não justifica, Neuza concordou. Mas explica por que, quando ele me contou a verdade, eu decidi continuar criando Marina. Ela estava segura comigo. E feliz, Marina acrescentou. Eu fui feliz, Elisa. Neuza me deu uma infância maravilhosa. Elisa limpou as lágrimas. Eu sei, e sou grata por isso. Mas foram 28 anos, Marina. 28 anos procurando, esperando, sofrendo. E eu sinto muito por isso. Neuza disse. Sinto muito por ter sido egoísta, por ter escolhido minha felicidade sobre a sua dor. Vocês duas fizeram escolhas pensando no que era melhor para Marina. Vinícius disse. Neuza, você a protegeu e amou. Elisa,
Você nunca desistiu de procurar. As duas são mães dela. E agora? Gustavo perguntou. O que acontece agora? Marina olhou em volta da mesa, para essas pessoas que amava de formas diferentes e complicadas. Agora a gente constrói algo novo, ela disse. Não posso voltar a ser a Bianca de 4 anos que desapareceu. Essa criança não existe mais, mas posso ser Marina, que descobriu de onde veio. O que isso significa na prática? Elisa perguntou. Significa que quero conhecer vocês, conhecer minha história, minha família, de onde vem minha teimosia e meu jeito de franzir a testa. Marina sorriu. Mas também significa que Neuza continua sendo minha mãe. E que Gustavo? Ela olhou para ele. Gustavo precisa decidir se consegue lidar com tudo isso. Eu quero tentar, ele disse. Se vocês me deixarem, vai ser difícil, Vinícius disse. Para todos nós. Vai. Marina concordou. Mas talvez valha a pena. Elisa levantou o copo de vinho. Então vamos brindar. A quê? Neuza perguntou. A famílias estranhas, a segundas chances e a Marina, que conseguiu reunir todos nós numa mesa sem ninguém morrer. Eles riram. O primeiro riso genuíno da noite. E Marina sentiu que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse funcionar. Posso fazer uma pergunta? Ela disse quando pararam de rir. Claro. Elisa respondeu. Vocês acham que Jorge está em paz agora? Onde quer que ele esteja. Gustavo pensou por um longo momento. Acho que sim. Acho que ele estaria feliz em ver todos nós aqui, tentando consertar o que ele quebrou. Ele nos deu uma família estranha. Neuza disse. Mas ainda assim, uma família. E naquela mesa, cercada por pessoas que a amavam de formas complicadas e imperfeitas, Marina finalmente entendeu quem ela era. Não apenas Marina ou apenas Bianca, mas as duas e tudo o que havia entre elas. 3 meses depois do jantar que mudou tudo, Marina estava sentada na sala de espera do Hospital M.D. Anderson, em Houston, segurando a mão de Neuza enquanto esperavam os resultados dos últimos exames. Elisa estava do outro lado, folheando uma revista sem realmente ler, os olhos indo constantemente para o relógio na parede. O tratamento experimental que Elisa havia financiado estava funcionando melhor do que qualquer um ousara esperar. O tumor no pâncreas de Neuza havia diminuído 40%, e os médicos falavam em remissão com um otimismo cauteloso que não existia 3 meses atrás. Nervosa, Marina perguntou para Neuza. Um pouco. E você? Também. Era estranho como as duas haviam se adaptado à presença de Elisa nas suas vidas. No começo, havia uma tensão constante, uma polidez forçada que machucava mais que ajudava. Mas aos poucos, algo tinha mudado. Talvez fosse o fato de que ambas amavam Marina incondicionalmente. Talvez fosse o reconhecimento mútuo do sacrifício. Elisa abdicando do controle que sempre exerceu. Neuza aceitando dividir a filha que criou sozinha, família Castro. Uma enfermeira apareceu na porta. É nós, Marina disse, se levantando. Dr. Rodrigues, o oncologista responsável pelo caso, os recebeu com um sorriso que imediatamente aliviou a tensão no peito de Marina. Tenho boas notícias, ele disse, sentando-se atrás da mesa. Os exames mostram que o tumor diminuiu mais 15%. Estamos falando de uma regressão total de 55% em 3 meses. Neuza começou a chorar. E Marina a abraçou, sentindo as próprias lágrimas escorrendo. Quanto tempo? Elisa perguntou, sempre prática. Se continuarmos nesse ritmo, eu diria que temos pelo menos 2 anos, possivelmente mais. 2 anos. Era mais tempo do que tinham esperado ter? Quando Neuza recebeu o diagnóstico original de poucas semanas, era tempo suficiente para muita coisa, doutor. Neuza disse, secando os olhos. Posso voltar para o Brasil? Pode sim. Vamos continuar o tratamento lá, com acompanhamento mensal aqui. Naquela noite, no hotel próximo ao hospital, as 3 mulheres jantaram juntas no quarto de Neuza. Elisa tinha insistido na suíte mais cara, com vista para a cidade e serviço de quarto disponível 24 horas. Quero te fazer uma proposta. Elisa disse para Neuza enquanto comiam. Que tipo de proposta? Vem morar conosco em Belo Horizonte. Marina quase engasgou com o vinho. Elisa, escuta, as duas. Elisa pousou o garfo.
falando com a seriedade que usava em reuniões de empresa. Neuza, você precisa de acompanhamento médico constante, Marina. Você quer estar perto da sua mãe. E eu... Ela hesitou. Eu quero compensar o tempo perdido com Marina, mas também quero conhecer a mulher que criou minha filha. Elisa, isso é muito generoso, mas... Neuza começou. Não é generosidade. É necessidade. Elisa olhou para Marina. Você disse que queria ter as duas famílias. Então vamos tentar fazer isso funcionar de verdade. Marina olhou entre as duas mulheres que mais amava no mundo. Vocês têm certeza? Não vai ser fácil. Nada que vale a pena é fácil, Neuza disse. E eu gostaria de passar os próximos anos conhecendo melhor a família da minha filha. Foi assim que, um mês depois, Marina se encontrou ajudando Neuza a se instalar no quarto de hóspedes da mansão na Rua das Gardênias. A ironia não passou despercebida. Neuza estava morando na casa de onde Marina havia sido sequestrada 29 anos atrás. É estranho estar aqui, Marina perguntou, ajudando Neuza a arrumar as roupas no armário. Um pouco, mas também é reconfortante. É como se as coisas estivessem se encaixando no lugar certo. A convivência entre Elisa e Neuza era fascinante de observar. Duas mulheres tão diferentes, uma acostumada a comandar impérios, outra acostumada a cuidar de crianças, descobrindo pontos em comum através do amor que sentiam por Marina. Elisa aprendeu a fazer o chá de camomila, que acalmava as náuseas de Neuza. Neuza ensinou Elisa a trançar cabelos, algo que ela sempre quis fazer com Bianca criança. Pequenos gestos que construíam uma amizade improvável. Como está, Gustavo? Elisa perguntou uma tarde. Enquanto as três tomavam chá no Jardim dos Fundos, Marina e Gustavo haviam decidido dar um tempo no relacionamento, para que ela pudesse processar todas as mudanças sem a pressão adicional de tomar decisões sobre o futuro romântico. Bem, criou uma fundação para crianças desaparecidas, Fundação Jorge Bastos. Sério? Neuza ergueu as sobrancelhas. Sério. Ele disse que era a única forma de honrar a memória do pai de maneira positiva. E vocês? Elisa perguntou. Como estão as coisas entre vocês? Complicadas, mas melhorando. Marina sorriu. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que a fundação ajudou a reunir 3 famílias esse mês. Ele é um bom homem. Neuza disse, carregando os pecados do pai, mas tentando transformá-los em algo positivo. Vinícius havia se tornado uma presença constante na casa. Ele e Marina desenvolveram uma relação fraternal genuína. Bonita de se ver, ele contava histórias da infância que ela havia perdido, e ela ajudava a preencher as lacunas da vida dele, mostrando que era possível ser amado sem competir por atenção. Sabe o que mais me impressiona? Vinícius disse uma noite. Enquanto os 4 jantavam. O quê? Marina perguntou. Como vocês duas? Ele apontou para Elisa e Neuza. Conseguiram se tornar amigas? Era a última coisa que eu esperava. Somos mães. Elisa disse simplesmente. Entendemos uma a outra. E descobrimos que Marina tirou o melhor das duas. Neuza acrescentou. A determinação da Elisa, a gentileza que tentei ensinar. E a teimosia das duas. Marina riu. Foi durante esse período de adaptação que aconteceu o primeiro susto. Marina estava no trabalho quando recebeu a ligação de Elisa. A voz tensa. Marina. Neuza desmaiou. Estamos no hospital. Marina conseguiu uma folga e chegou ao Hospital Madre Teresa em 15 minutos. Encontrou Elisa na sala de espera, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O que aconteceu? Ela estava ajudando a Dona Clara na cozinha. De repente ficou pálida e caiu. Os médicos estão examinando ela agora. Elas esperaram 2 horas até o Dr. Mendes sair da sala. Como ela está? Marina perguntou. Estável. Foi uma queda de pressão relacionada ao tratamento. Vamos ajustar a medicação, mas nada sério. Posso vê-la? Claro. Neuza estava acordada na cama, pálida, mas sorrindo quando viu Marina. Que susto você me deu, Marina disse, beijando a testa dela. Desculpa, filha. Não era para ter acontecido. Acontece. O importante é que você está bem. Marina, sim. Obrigada. Por quê? Por me dar uma família nova nos meus últimos anos. Por me deixar conhecer Elisa e Vinícius. Por tornar possível algo que eu nunca pensei que fosse acontecer. Que coisa!
Neuza sorriu, olhando pela janela do quarto onde podia ver o jardim do hospital. Morrer em paz, sabendo que você vai ter pessoas que te amam quando eu não estiver mais aqui. Marina segurou a mão dela, apertando com força. Você não vai a lugar nenhum tão cedo, Doeri. Rodrigues disse 2 anos. Lembro, e vou aproveitar cada dia deles. Naquela noite, em casa, Elisa procurou Marina no quarto. Posso entrar? Claro. Elisa se sentou na beira da cama, olhando para as mãos. Quero te dizer uma coisa. O quê? Hoje, quando Neuza desmaiou, senti a mesma coisa que senti quando você desapareceu. O pânico. A sensação de que ia perder alguém importante. Marina olhou para Elisa, surpresa. Eu amo Neuza. Elisa continuou. Não como amo você, mas como uma amiga querida. Como a mulher que cuidou da pessoa mais importante da minha vida quando eu não pude. Ela também gosta muito de você. Eu sei. E isso me faz feliz. Durante anos, imaginei como seria encontrar a pessoa que tinha ficado com você. Pensei que ia odiá-la, mas Neuza... Elisa sorriu. Neuza me fez entender que amor não divide, multiplica. Obrigada, Marina disse. Por quê? Por dar uma chance para ela, para nós. Por não tentar me forçar a escolher entre vocês duas. Elisa beijou a testa de Marina. Um gesto que estava se tornando natural. Família não é sobre escolher, Marina. É sobre abraçar tudo o que somos, tudo o que fomos e tudo o que podemos nos tornar juntos. 2 anos depois do reencontro, Marina descobriu que estava grávida numa manhã de setembro. Sozinha no banheiro da casa na Rua das Gardênias, olhou para o teste 3 vezes antes de acreditar no resultado. O coração disparando entre alegria e pânico. Ela e Gustavo haviam reatado o relacionamento 6 meses antes. Depois de muito diálogo e terapia de casal, a Fundação Jorge Bastos havia se tornado um projeto conjunto. Marina usava sua experiência como pessoa que foi encontrada para ajudar outras famílias. Enquanto Gustavo coordenava os aspectos médicos e legais, Marina! A voz de Neuza ecoou do corredor. Café está pronto. Marina guardou o teste na gaveta e desceu para a cozinha, onde encontrou Neuza e Elisa conversando sobre os planos para o centro comunitário que estavam construindo no antigo jardim da frente da casa. Bom dia, filha. Neuza sorriu. Ela estava bem melhor. O cabelo havia crescido de volta depois da quimioterapia. E, embora ainda magra, tinha recuperado muito da energia. Bom dia, como vocês dormiram? Bem, Elisa respondeu, servindo café para Marina. Estávamos conversando sobre o projeto do centro. O arquiteto disse que pode estar pronto no final do ano. Marina pegou a xícara, mas o cheiro forte do café fez seu estômago revirar. Ela correu para o banheiro, deixando as 2 mulheres se olhando preocupadas. Marina, Elisa bateu na porta. Você está bem? Estou só... Acho que o café estava muito forte. Quando voltou para a cozinha, encontrou Neuza e Elisa trocando olhares significativos. Filha, Neuza disse delicadamente. Quando foi sua última menstruação? Marina sentiu o rosto esquentar. Por que vocês 2 estão me olhando assim? Porque somos mulheres adultas que conhecemos os sinais. Elisa disse, um sorriso crescendo no rosto. Você está grávida. Marina olhou para as 2 mães, vendo expectativa e alegria nos rostos delas. E não conseguiu mentir. Descobri agora há pouco. O grito de alegria que Neuza deu foi ouvido provavelmente em toda a vizinhança. Elisa se levantou tão rápido que derrubou a cadeira, envolvendo Marina num abraço apertado. Um bebê. Elisa sussurrou. Vou ser avó. Nós 2 vamos ser avós. Neuza corrigiu, chegando mais perto para abraçar as 2. Gustavo sabe? Elisa perguntou. Ainda não. Vocês são as primeiras pessoas que eu conto. Quando você vai contar para ele? Neuza perguntou. Hoje à noite ele vem jantar. O resto do dia passou numa névoa de emoções. Marina ligou para Vinícius, que gritou tão alto quanto Neuza havia gritado. Marcou consulta com o obstetra recomendado por Gustavo. Tentou processar que ia ser mãe. Gustavo chegou às 7 da noite com flores e um sorriso que se ampliou quando viu as 3 mulheres obviamente tentando esconder alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou suspeitoso. Nada, Marina disse, falhando miseravelmente em soar casual.
Neuza está com cara de quem ganhou na loteria. Elisa está sorrindo como o gato que comeu o canário. E você está nervosa. O que vocês estão escondendo? Marina olhou para Neuza e Elisa, que assentiriam encorajadoramente. Gustavo, vem aqui. Ela o levou para o jardim dos fundos, onde costumavam sentar para conversar. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons rosados que combinavam perfeitamente com o momento. Lembra quando conversamos sobre ter filhos? Marina começou. Lembro. Você disse que queria esperar até ter certeza de quem você era. Por quê? Marina respirou fundo. Porque descobri que sei exatamente quem sou. E estou pronta. Gustavo franziu a testa. Pronta para quê? Para isso? Marina tirou o teste de gravidez do bolso. Gustavo olhou para o objeto na mão dela, depois para o rosto dela, depois de volta para o teste. Quando finalmente entendeu o que estava vendo, suas pernas falharam e ele se sentou pesadamente no banco do jardim. Você está grávida, de 8 semanas mais ou menos. Um bebê. Gustavo olhou para ela com uma mistura de terror e êxtase. Vamos ter um bebê. Vamos. Ele se levantou e a pegou no colo, girando ela no ar enquanto gritava de alegria. Do outro lado da janela da cozinha, Neuza e Elisa observavam e choravam de emoção. Espera. Gustavo parou de girar, colocando Marina no chão com cuidado. Você está bem? O bebê está bem. Precisa de vitaminas. Ácido fólico, exames. Marina riu. Respira, doutor. Marquei consulta para amanhã, está tudo bem. Um bebê. Ele repetiu, como se não conseguisse acreditar. Nosso bebê. Eles voltaram para dentro de mãos dadas, encontrando Neuza, Elisa e Vinícius, que tinha chegado enquanto estavam no jardim, esperando na sala. E então? Vinícius perguntou, embora fosse óbvio pela cara dos dois qual tinha sido a resposta. Vocês vão ser avós, Gustavo anunciou. E você vai ser tio. A festa improvisada que se seguiu durou até tarde da noite. Elisa ligou para o chefe favorito dela para pedir um jantar especial. Vinícius foi comprar champanhe e suco de uva para Marina. Neuza ficou fazendo planos para o quarto do bebê. 6 meses depois, numa manhã de março, Marina acordou com contrações fortes. O parto estava acontecendo 3 semanas antes do previsto. E o que deveria ser simples se complicou rapidamente. Pressão arterial muito alta. O Derreire Santos disse para Gustavo no corredor do hospital. Vamos ter que fazer cesárea de emergência. Marina está bem. Gustavo perguntou, pálido. Ela vai ficar bem? Mas precisamos tirar os bebês agora. Os bebês? Elisa, que tinha chegado correndo, arregalou os olhos. Como assim os bebês? Dóetro. Santos sorriu. Gêmeos. Descobrimos há 5 minutos. Um estava escondido atrás do outro nos ultrassons. Gustavo quase desmaiou. Gêmeos. Um menino e uma menina. Pequenos, mas saudáveis. A cirurgia durou 2 horas que pareceram 2 anos. Gustavo, Elisa, Neuza e Vinícius esperaram na sala de espera, rezando, andando, se apoiando mutuamente. Quando Deter Santos finalmente apareceu com notícias, todos se levantaram ao mesmo tempo. Marina está bem, cansada, mas bem, e os bebês também, 2 quilos cada um, o que é bom para prematuros. Posso vê-la? Gustavo perguntou. Claro, ela está acordada, pedindo por vocês. Marina estava pálida, mas radiante quando eles entraram no quarto, nos braços, 2 criaturinhas pequenas e perfeitas. Uma embrulhada em rosa, outra em azul. Oi, ela disse, a voz rouca, mas feliz. Querem conhecer Juliana e Rafael? Gustavo se aproximou primeiro, tocando delicadamente nas bochechas dos filhos. Eles são perfeitos. Posso? Neuza perguntou. Estendendo os braços, Marina entregou Juliana para Neuza, que a segurou como se fosse feita de cristal. Oi, princesa, sou sua vovó Neuza. E eu sou a vovó Elisa, Elisa disse, recebendo Rafael. Que menino lindo. Vinícius ficou ao lado da cama, sorrindo. Oi, sobrinha. Oi, sobrinho. Sou o tio Vinícius e vocês acabaram de ganhar a família mais maluca do mundo. Marina riu, observando as pessoas que amava segurando seus filhos. Gustavo, você precisa doar sangue. Por quê?
Perdi muito sangue durante o parto. E por uma coincidência estranha do destino, Elisa é compatível comigo. Elisa olhou para Marina, os olhos se enchendo de lágrimas. Seria uma honra. Na verdade, Doetri, Santos disse da porta. Já coletamos o sangue da senhora. Andrade, a transfusão foi feita durante a cirurgia. Então, Marina disse, olhando para Elisa, tecnicamente você me salvou de novo. Nós salvamos uma à outra. Elisa respondeu, beijando a testa de Rafael. 3 meses depois, Neuza segurou os gêmeos pela primeira vez, desde que saíram do hospital. Ela estava visivelmente mais fraca. O câncer havia voltado, mais agressivo dessa vez, resistente ao tratamento. Eles cresceram tanto, ela sussurrou, com Juliana no colo esquerdo e Rafael no direito. Marina e Elisa estavam sentadas ao lado da cama, observando. Gustavo e Vinícius tinham saído para buscar café. Neuza, Elisa disse suavemente. Tem algo que quero te dizer. O quê? Obrigada por cuidar da Marina todos esses anos, por criar uma mulher tão maravilhosa, por me dar uma filha de quem posso me orgulhar. Neuza sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada por me perdoar, por me deixar fazer parte da família. Vocês duas me deram a coisa mais preciosa do mundo, Marina disse. Me deram amor incondicional, cada uma do seu jeito. Neuza olhou para os bebês em seus braços. Depois para Marina e Elisa. O círculo se completa. Ela sussurrou. Uma nova geração. Um novo começo. Naquela noite, Neuza morreu dormindo, com a foto dos gêmeos no criado mudo ao lado da cama, e o som das risadas da família ecoando pela casa. 5 anos depois da morte de Neuza, Marina estava no que antes era o jardim da frente da mansão na Rua das Gardênias, agora transformado no Centro Comunitário Neuza Castro. Era uma manhã de sábado ensolarada, e o centro estava cheio de crianças para a aula de arte que Marina dava toda semana. Tia Marina, uma menina de 6 anos, Isabela, correu até ela com um desenho nas mãos. Olha o que eu fiz. Marina se ajoelhou para ficar na altura da criança, observando o desenho colorido de uma família grande, com muitas pessoas de mãos dadas. Que lindo, Isa, quem são essas pessoas? É minha família, tem minha mãe, meu pai, minha avó, meu vô e todos os tios que a gente ganhou quando o papai se casou de novo. Marina sorriu, tocando suavemente no cabelo da menina. Isabela tinha chegado ao centro há 6 meses, depois que os pais se divorciaram, e ela passou a ter 2 casas, 2 famílias diferentes. No começo, estava confusa e triste. Achando que família só podia ser de um jeito, agora desenhava todas as pessoas que a amavam, sem se preocupar com títulos ou definições. Família pode ter muitas formas diferentes, né? Marina disse. Pode, igual a sua, tia Marina. Você tem a vovó Elisa, o papai Gustavo, o tio Vinícius, e lembra até da vovó Neuza que está no céu. Lembro sim, e sabe o que mais? O quê? Todas essas pessoas me amam, e eu amo todas elas. E isso faz de mim uma pessoa muito sortuda. Isabela assentiu seriamente, e voltou correndo para a mesa de desenho, onde outras crianças coloriam e conversavam animadamente. O Centro Neuza Castro havia se tornado muito mais do que Marina, e a família jamais imaginaram. O que começou como um espaço para crianças carentes se transformou num verdadeiro centro de apoio comunitário. Havia aulas de arte e música, atendimento psicológico gratuito, consultas médicas e até mesmo um programa de reunificação familiar, coordenado pela Fundação Jorge Bastos. Como estão os artistas mirins hoje? Gustavo apareceu na porta, carregando Juliana no colo. Rafael vinha ao lado, de mãos dadas com o pai. Papai! Várias crianças gritaram ao mesmo tempo. Gustavo havia se tornado uma figura querida no centro, fazendo consultas gratuitas toda semana e sempre trazendo doces para as crianças. Oi, amor. Marina beijou o marido. Eles tinham se casado 2 anos atrás, numa cerimônia simples no jardim dos fundos da casa. Com Neuza presente em espírito através de uma foto cercada de gardênias, Juliana queria ver os desenhos, Gustavo disse, colocando a menina no chão. E Rafael tem novidades para contar. Que novidades? Marina se ajoelhou na frente do filho. Tio Vinícius vai casar, Rafael anunciou, orgulhoso de ser o portador da notícia.
Sério? Marina arregalou os olhos. Com a Isadora. Gustavo confirmou, sorrindo. Ele pediu ela em casamento ontem à noite. Vai ser no final do ano. Marina sentiu uma onda de alegria. Vinícius havia conhecido Isadora, uma psicóloga infantil. Através do trabalho no centro, ela havia chegado como voluntária e acabou se tornando coordenadora do programa de apoio psicológico. O romance floresceu devagar, mas foi lindo de acompanhar. Onde está o noivo? Marina perguntou. Chegando. Gustavo apontou para a entrada. Vinícius entrou no centro como sempre fazia, cumprimentando cada criança pelo nome. Perguntando sobre os projetos, distribuindo sorrisos, aos 37 anos, ele havia encontrado sua vocação no trabalho social, deixando o mundo corporativo para se dedicar integralmente ao centro e à fundação. Parabéns, cunhado. Marina o abraçou quando ele se aproximou. Obrigado, Isadora está radiante. Vocês vão adorar os planos que ela tem para o casamento. Vai ser aqui no centro. Gustavo perguntou. Claro, onde mais? Vinícius sorriu. Este lugar é o coração da nossa família. Era verdade. O Centro Neuza Castro havia se tornado o lugar onde tudo acontecia. Aniversários, reuniões familiares, celebrações. Era onde Marina sentia mais conexão com Neuza, onde via o legado de amor que ela havia deixado se multiplicando através de cada criança ajudada. Tia Marina. Uma voz pequena interrompeu seus pensamentos. Marina se virou e viu uma menina de 4 anos, Sofia, chorando baixinho no canto da sala. Sofia havia chegado ao centro na semana anterior, trazida pela mãe adotiva depois de ter sido encontrada numa praça. Perdida e assustada, Marina se aproximou devagar, se ajoelhando na altura da criança. Oi, Sofia, o que aconteceu? Não consigo desenhar. A menina soluçou. Não lembro como era minha família de antes. O coração de Marina se apertou. A história de Sofia ecoava sua própria experiência. Uma criança pequena, perdida, tentando encaixar pedaços de memórias que talvez nunca voltassem completos. Posso te contar um segredo, Marina disse suavemente. Sofia assentiu, limpando o nariz na manga. Eu também não lembro da minha família de quando era pequeninha como você. Não lembra? Não muito, mas sabe o que descobri? O quê? Que família não é só quem a gente lembra. É quem está aqui agora, cuidando da gente, amando a gente. Marina apontou para onde Gustavo brincava com as outras crianças, para Vinícius ajudando um menino com um desenho. Às vezes a gente ganha famílias novas, e isso não é ruim, é especial. Mas e se eu esquecer completamente da família de antes? Marina pensou em Bianca, a menina de 4 anos que ela foi um dia, em Neuza, que a encontrou perdida e assustada, em Elisa, que nunca parou de procurar, em todas as pessoas que fizeram parte da sua jornada. Sofia, posso te ensinar uma coisa que minha vovó Neuza me ensinou. Pode. O amor que a gente recebe nunca some do nosso coração. Mesmo quando a gente não lembra direito das pessoas, o amor que elas deram fica aqui dentro. Marina tocou suavemente no peito da menina. E ajuda a gente a amar outras pessoas. Então minha família de antes ainda está comigo. Está sim. E sua família nova também. E todas as pessoas daqui do centro que gostam de você. Sofia secou as lágrimas e sorriu timidamente. Posso desenhar todas elas. Claro que pode, vem, vou te ajudar. Marina levou Sofia para uma mesa e sentou ao lado dela, pegando papel e lápis de cor. Vamos começar com as pessoas que você vê todo dia, sua mãe nova que te trouxe aqui. Enquanto desenhavam, Marina ouviu uma comoção do lado de fora, pela janela. Viu Elisa chegando ao centro, como fazia todo sábado, carregando uma sacola cheia de lanches para as crianças. Aos 72 anos, Elisa havia encontrado na avosice uma alegria que nunca imaginou possível. Ela que passou décadas comandando empresas. Agora passava os dias brincando com Juliana e Rafael, ajudando no centro, viajando para visitar projetos da fundação. Vovó Elisa, Juliana e Rafael correram para abraçá-la. Meus amores, Elisa os pegou no colo, cobrindo de beijos. Como estão meus netos favoritos? Somos seus únicos netos. Rafael riu. Por isso mesmo são os favoritos. Elisa piscou para ele. Marina observou a cena.
o coração se enchendo de gratidão. 5 anos atrás, quando Neuza morreu, ela teve medo de que a família se desfizesse, de que a perda fosse grande demais para suportar. Mas aconteceu o contrário. A morte de Neuza os uniu ainda mais. Criou uma determinação compartilhada de honrar sua memória através do amor e do cuidado com outras pessoas. Sofia, terminamos? Marina perguntou, olhando para o desenho da menina. Terminei. Sofia mostrou orgulhosa um desenho cheio de figuras coloridas. Essa é minha família toda, a de antes que está no meu coração, e a de agora que cuida de mim. Está lindo, quer mostrar para as outras crianças. Sofia assentiu animadamente e correu para mostrar seu desenho para os amigos. Marina se levantou e foi até a janela. Observando o movimento do centro, crianças brincando no parque que havia sido construído onde antes ficava a piscina, pais conversando enquanto esperavam os filhos, adolescentes ajudando os menores com as atividades. Pensando no quê? Gustavo se aproximou, passando o braço em volta da cintura dela. Em como Neuza ficaria feliz vendo isso tudo. Acho que ela vê, e acho que está orgulhosa. Você acha que fizemos a coisa certa? Transformar a casa toda nesse centro. Tenho certeza, esta casa viu muita dor. Primeiro quando você foi levada, depois com todos os anos de busca e sofrimento. Agora ela vê alegria, cura, família se formando. Marina assentiu, observando uma nova família chegando. Uma mãe jovem com uma menina de uns 5 anos, ambas parecendo nervosas e esperançosas. Vou falar com elas. Marina disse. Vai. É meu trabalho, ajudar crianças perdidas a encontrar o caminho de casa. Marina saiu do centro e caminhou em direção à nova família. A menina estava escondida atrás da mãe, olhando tudo com curiosidade misturada com medo. Oi. Marina se ajoelhou na altura da criança. Qual seu nome? Ana. A menina sussurrou. Oi, Ana. Eu sou Marina. Bem-vinda ao Centro Neuza Castro. O que vocês fazem aqui? A mãe perguntou. Marina olhou em volta. Para as crianças brincando. Para sua família espalhada pelo centro ajudando onde era necessário. Para o jardim onde Neuza plantou as primeiras flores. Cuidamos uns dos outros. Ela disse simplesmente. Mostramos que família pode ter muitas formas diferentes e que sempre há lugar para mais amor. Posso brincar? Ana perguntou, apontando para outras crianças. Claro que pode, vem, vou te apresentar para todo mundo. Marina pegou a mão pequena de Ana e a levou para dentro do centro, para o lugar onde trauma virou propósito. Onde perda se transformou em encontro. Onde uma menina perdida há muito tempo finalmente ajudou outras crianças perdidas a encontrar o caminho de casa. E no Jardim dos Fundos, onde gardênias floresciam o ano todo, a brisa parecia sussurrar palavras de gratidão e amor, lembrando que algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam em novas histórias, ainda mais bonitas,